E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Queridos irmãos, o texto fala-nos de uma proposta que Deus fez a Salomão, pois lemos aqui: pede o que quiseres. E também do pedido que Salomão fez a Deus. Estamos em um culto de doutrina e Salomão, este nome significa pacífico. Ele também é chamado no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15, pelo profeta Natã, de Jedidias, que significa amado de Iavé. Nascido em Jerusalém, Salomão foi o 10º filho de Davi e o 2º filho de Davi com Batseba. Salomão, neste texto aqui, ele já estava assentado no trono, sendo já o 3º rei de Israel. Salomão se posiciona agora como alguém incapaz, como alguém que precisa, como alguém que depende, como alguém sem habilidade, como alguém que precisa de capacitação. Porque, irmãos, Deus, Ele capacita quando nós reconhecemos que não somos capazes. Deus, Ele dá quando reconhecemos que nós não temos. Ele nos faz ser alguma coisa quando reconhecemos que não somos nada. E Salomão, ele reconhece a sua incapacidade. Ele reconhece a sua dependência e ele toma uma atitude. Qual foi a atitude de Salomão? Acompanhe em versículo de número 4. E diz assim: e o rei foi a Gibeão para lá sacrificar. Quando Salomão reconheceu as suas limitações, a sua incapacidade, que ele fez? E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar. Uma lição para as nossas vidas nesta noite. Se você, porventura, se sente incapaz, sente falta de habilidade para fazer aquilo que o Senhor Deus te entregou nas mãos para fazer, o conselho é esse: vai sacrificar, vai orar um pouco mais, vai jejuar, vai se separar um pouco para a leitura das Escrituras. E foi o rei, uma vez que entendeu que não tinha capacidade, o que ele foi fazer? Sacrificar. Glória a Deus. E quando a gente sacrifica, significa que a gente está mostrando que somos dependentes de Deus. Agora Salomão, ele sacrificou, porque primeiro ele amou. Porque antes do versículo de número 4, identifique aí o versículo 3, localize, aliás. E diz assim: e Salomão amava ao Senhor. Versículo 3. Versículo 4. E o rei foi sacrificar. Então o que levou ele a sacrificar foi o fato dele amar. Porque quem ama, sacrifica. Nem todos os que sacrificam amam, mas todos os que amam, o amor de Deus está derramado em seu coração. Esse amor vai levá-lo a sacrificar. Jesus não sacrificou para amar e obedecer, porque amar é sinônimo de obedecer. O amor não é um sentimento, é uma atitude.
é um posicionamento, é uma ação. O amor é obedecer. Sempre o amor está no contexto de obediência. Então Jesus não sacrificou para obedecer. Ele obedeceu. E a sua obediência o levou para o sacrifício. Está escrito, e Salomão amava ao Senhor. E este amor o levou a sacrificar. Porque quem ama, sacrifica. Jesus obedeceu amando o Pai. E a obediência o levou para a cruz do Calvário. Quem ama, sacrifica. Existem aqueles que estão sacrificando sem amar. E é por isso que nós vemos aqui Deus aparecendo a Salomão e dizendo: pede o que você quiser. E eu estava meditando porque eu cresci no meio de obreiros que eu não estou dizendo que não se deva buscar nos livros, né? Buscar os comentários. Não, faça isso. Mas eu cresci no meio de obreiros que buscavam revelação da palavra. E eu estava meditando, eu cresci com esse costume de buscar revelação nas Escrituras. E eu meditando nisso aqui, por que Deus disse a Salomão: pede o que queres, logo após o sacrifício? Porque, irmãos, Deus, ele se impressiona, ou ele, melhor dizendo, ele gosta e se satisfaz muito mais com a intenção do sacrifício do que com o próprio sacrifício. Salomão sacrificou coisa boa, mas Deus queria manifestar qual era a intenção do sacrifício. Pede o que você quer agora. Sacrificou. Pede o que queres. Porque, irmãos, se o sacrifício não ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, Deus não se agradará. Não terá muita eficácia no reino de Deus. Tem muita gente sacrificando, mas com intenções e com sentimentos que não é o de Cristo. Mas o conselho é esse: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Salomão sacrificou, mas precisava ser manifestado qual era a intenção daquele sacrifício. E nós vamos ver no decorrer desta reflexão. Então ele amava o Senhor e ele sacrificou. E não foi um sacrifício medíocre. Não foi um sacrifício meio termo, medíocre, na média. A Bíblia diz que Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Irmãos, o evangelho de nosso Senhor Jesus, o qual fazemos parte, não é um evangelho de mediocridade. E nós, às vezes, confundimos equilíbrio com mediocridade. Ah, não, eu sou um crente equilibrado, eu oro um pouquinho, eu jejuo um pouquinho. Isso não é equilíbrio, isso é mediocridade. Equilíbrio não é orar um pouquinho, jejuar um pouquinho, quando tem tempo eu dou uma lida. Não, isso aí é mediocridade. Equilíbrio é crescer na graça e no conhecimento. Poder e amor. Fruto e dons que expressam o poder de Deus. Equilíbrio, crescimento, excelência. Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Porque o evangelho exige de nós o que nós temos de melhor. Não é o resto, não é a sobra, mas é o melhor do nosso tempo. Eu não estou dizendo que de forma perfeita e que todo mundo deve conseguir fazer isso, mas Deus quer ver o esforço nosso. Deus quer ver no nosso coração o esforço de sempre entregar o melhor, se esforçar para ser melhor um pouco mais, dar mais tempo para Ele, tempo para a sua palavra, tempo para a oração, tempo para o jejum, tempo. Às vezes eu vejo no Facebook pregadores dizendo: eu amo a palavra, mas às vezes não ama, ele só ama pregar. E há uma diferença entre amar pregar e amar a palavra. E falando em palavra, eu peço a Deus que dê mais e mais discernimento ao povo, a nós, para identificarmos quando o pregador prega a palavra
e quando ele usa a palavra para pregar. Há uma grande diferença. Satanás não pregou a palavra, ele usou a palavra para pregar o que ele quis pregar. Então que Deus nos dê discernimento para entender e não ficarmos aplaudindo pregadores que estão usando a palavra para pregar o que ele quer, o que é conveniente a ele. Evangelho é dar o melhor. Eu imagino Jesus lá pregando e dizendo: olha, eu vim pregar o evangelho, eu vim falar do evangelho. O evangelho exige o que vocês têm de melhor. Quem sabe alguém aparece no meio da pregação e diz: Senhor, o que eu tenho de melhor é a minha vida. Pois é, quem ganhar a sua vida perdê-la, mas quem perdê-la por amor de mim achá-la. Aleluia. Senhor, o que eu tenho de mais precioso é a minha família. É muito bom, mas quem não deixar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. Não é que ele quer que a gente abandone nossa família, de maneira nenhuma. Ele quer que nós o amemos acima da nossa própria família. Ele quer o que temos de melhor. Quando ele diz assim, ó: qualquer que não amar pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, Jesus estava nos ensinando, já que eu toquei no assunto de família, a construir um muro protetor ao redor da nossa família. Como? Amando a Ele acima de tudo. Quando eu amo ao meu Deus acima da minha própria família, eu estou construindo um muro protetor ao redor da minha família. Eli amou os seus filhos e o honrou acima de Deus. E o Deus de Eli não foi o Deus dos seus filhos. Abraão honrou a Deus acima do seu filho Isaque, e o Deus de Abraão foi o Deus de Isaque. Aleluia. Porque ele amou a Deus acima de tudo. Evangelho nos cobra o que nós temos de mais precioso, irmãos. De mais precioso. Salomão entregou a Deus um sacrifício excelente, 1000 holocaustos. E existia muitos tipos de sacrifício, mas os que envolviam derramamento de sangue era pelo menos 4: oferta pacífica, oferta pelo pecado, e um desses era a oferta de holocausto, oferta pela culpa. Quando o sacerdote via alguém chegando com uma oferta pelo pecado, ele logo entendia: esse indivíduo está vindo aqui porque pecou. Quando era uma oferta pacífica, não, isso aqui está vindo aqui sacrificar porque Deus o abençoou, ele está se sentindo grato. Mas quando alguém trazia holocausto, que era uma oferta que era totalmente consumida pelo fogo, mostrando que ele era um homem totalmente consagrado para Deus, porque à medida que o fogo consumia todo o sacrifício, representava a total consagração do ofertante a Deus. Por isso Deus ordenou que perpetuamente Israel, todo dia, oferecesse holocausto, mostrando que Israel era um povo totalmente consagrado a Deus. Então, quando o sacerdote via alguém trazendo holocausto, o sacerdote entendia: esse não veio sacrificar porque pecou, porque Deus o abençoou, porque não, esse veio sacrificar simplesmente por ter fome e sede de Deus. Esse veio sacrificar porque quer ser consagrado a Deus. Holocausto, consagração. Irmãos, quando nós aceitamos a fé, é muito mais frequente nós oferecermos holocausto, porque a oração é diferente. À medida que o tempo passa, a gente vai deixando passar desapercebido, a gente vai afastando os holocaustos, porque a oração muda. Lembra quando você aceitou a fé? Sem dinheiro, dificuldade, muita tribulação, mas tudo que a gente orava era: Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ter mais experiência com o Senhor. Senhor, eu quero ter visões, eu quero ser íntimo. Holocausto, consagração. Aí o tempo passa, os holocaustos vão, né? Aí a gente só ora quando peca.
Só ora quando recebe uma benção. Cadê os holocaustos? Deus está esperando os holocaustos voltarem. Ora calabashei candoreva súria. Uracaste candore cassurebai. Homens e mulheres que, independente se Deus abençoou ou não, porque Deus abençoou todo dia, mas independente dele ter sentido que Deus honrou essa semana ou não, independente dele ter pecado ou não, ele quer Deus, porque ele tem fome e sede de Deus. Ele não vai esperar a bênção chegar depois da campanha de 7 quinta-feira, de não sei quantos não, ele quer Deus, ele tem fome de Deus, ele oferece holocausto a Deus. A oração, irmãos, na sua finalidade máxima, que é buscar o Espírito Santo, o próprio Deus, e não o que Deus tem para dar. Holocausto. E quando Salomão oferece holocausto, está escrito, versículo de número 5, em Gibeão apareceu o Senhor. Irmão, não tem como ele não aparecer quando o holocausto é oferecido. Salomão não tinha habilidade, aptidões, não tinha capacidade, mas quando ele oferece o holocausto, Deus aparece. Porque muitas das vezes nos nossos talentos, quem aparece somos nós mesmos. Mas não tem como ele não aparecer quando tem holocausto na vida de um homem. Quando tem holocausto na vida de uma mulher, de um obreiro, de um jovem. Quando tem holocausto, Deus vai aparecer onde você estiver. Deus vai aparecer, vão notar Deus em você, mas o que eles não sabem é que existe um jovem, um obreiro diferente que constantemente tem holocausto oferecendo-se a Deus. Está dobrando o joelho e dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ser melhor. Tome mais de mim, me dê mais de ti, Senhor. Me dê mais da tua pureza, me dê mais da tua justiça, me dê mais da tua santidade. Oh, meu Senhor, me ajude a subir de nível, crescer em Cristo. Me ajude a ser mais amoroso. Me ajude, Senhor, a buscar menos os meus próprios interesses, buscar a tua justiça. Me ajuda, Senhor, a andar em amor, estar em Cristo e ser achado nele, andar em Espírito, ser guiado pelo Espírito, abrir mão da minha razão. Esta é a minha oração. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. O holocausto vai subindo e Deus vai aparecendo, e Deus vai trazendo o caráter de seu filho em nós, e ele vai aparecendo. Muitas das vezes em nossos talentos quem aparece somos nós, mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus tem joelho no chão, tem oração, tem holocausto oferecendo, Deus aparece, Deus se manifesta. E apareceu Deus a Salomão depois do holocausto. Levante a sua mão para o céu se você pode. Em nome de Jesus, que onde você for, Deus apareça na sua vida. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus vivo e eterno. Começa a pedir perdão pelos seus pecados. Começa a pedir misericórdia. Comece a se humilhar e dizer: Senhor, perdoa quando eu não permiti que o Senhor aparecesse na minha vida, no meu serviço, no meu trabalho, no meio da minha casa, com os meus filhos, minha esposa. Senhor, ajuda-me, Senhor, a não perder o hábito de oferecer holocausto. Eu não quero orar só quando peco, eu não quero orar só quando o Senhor abre uma porta. Eu quero orar por fome e sede de justiça, Senhor. Eu quero oferecer holocausto como eu oferecia antes. Eu quero, meu Senhor, te buscar como te buscava antes, meu Deus. Eu quero, meu Pai Santo. Aleluia. Aleluia. Oh, ribasteacousia. Zumbai tergilaço e quentrevaço. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Recebe um renovo. Recebe em nome de Jesus o poder do sangue te cobrindo com a justiça do Deus vivo.
Recebe agora em nome de Jesus renovo, renovo em nome de Jesus. Força, com a mão levantada eu ministro que você vai voltar a entregar os holocaustos a Deus. Oh Deus vivo, eu ministro que você vai voltar a ter fome de Deus. Este mundo não vai roubar os holocaustos da sua vida. Em o nome santo de Jesus Cristo, em o nome poderoso do Deus vivo, nós somos igreja lavada, remida, separada do sistema deste mundo. Os entretenimentos não vão roubar os holocaustos de nossas vidas. Irmãos, a diferença dos pregadores de antigamente e dos de hoje é que os de antigamente tinha mais holocausto. Os de hoje a internet não deixa ele ter tempo para orar. A vaidade de pregar todo dia não deixa ele orar. Por isso a gente vê pregações e mais pregações, que só fica no primeiro nível de fé. Porque a fé não vem, a fé vem pelo ouvir, mas a operação da fé não é só pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, mas a operação dela não é só pelo ouvir. Por isso Tiago disse: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes, para que a fé opere. E ouvimos mensagem que fica só na primeira instância, que é o ouvir, mas não produz sentimento de querer praticar o que se ouviu. Pregadores que quando pregam sobre a cruz, pregam sem autoridade, porque não estão vivendo, se esforçando para viver o que estão pregando. Não há sentimento, porque não há holocausto, não há seriedade, não há verdade. E que Deus dê discernimento à igreja e aos anjos da igreja, aos obreiros da igreja, mais e mais, para que a gente possa ser edificado em nome de Jesus. Ser edificado em nome de Jesus. E ouvir mensagens que a gente ouve, a fé vem, mas a fé opera em nós, porque a gente sai daqui dizendo: eu vou fazer um propósito de oração ainda hoje. Eu vou começar essa semana jejuando. Eu não vou separar tempo para jejuar, não. Vou separar tempo para comer. É o contrário. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus não tinham tempo nem para comer. Então, ao invés de nós sairmos daqui hoje querendo separar um tempo para jejuar, vamos agora separar um tempo para a gente comer. Porque o jejum vai ser a prioridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor e Ele é misericordioso. Essa mensagem é para mim. Se você quiser receber, recebe. Em o nome de Jesus. Recebe em o nome de Jesus Cristo. Não é uma mensagem que sacode os esqueletos, né? Que mais edifica. Nos faz, irmãos, nos quebrantar diante do Deus vivo. Aleluia. Oh, irmãos, eu fiquei 2 anos e meio em Vitória. Uma obra pastoral, pregando, evangelizando. Com a minha esposa ali. Orando, jejuando, me consagrando a Deus, me dedicando a Deus. E eu pude entender que só a palavra transforma os homens. A palavra. Uma irmã, aliás, ela não era cristã, mas aceitou a fé lá com a gente. Já tinha parado de beber, bebida alcoólica, porque uma crise terrível nos rins, uma pedra nos rins. Desde os 17 anos, ela tinha 51, atualmente, na época, aliás. E nós oramos por ela, porque nós cremos no ministério da cura divina. E os 2 caroços que estavam nos rins dela desapareceram. Amém, glória a Deus. No entanto, Deus me ensinou algo que me fez crescer. Aquela mulher de 51 anos, após ser curada, pasmem os irmãos, voltou a beber e saiu do evangelho. E eu disse para ela, assim como Jesus disse às cidades impenitentes:
essa cura vai testemunhar ao teu favor ou contra você no dia do juízo. E eu pude entender, irmãos, que somente a palavra deve ser a prioridade. Não que nós venhamos ignorar os dons, mas em um culto onde tem expulsão de demônio, cura divina, revelação, mas não tem a pregação da palavra, sai demônio, ainda que depois ele volte, mas sai ali, sai doença, sai, mas o pecado fica. E se tem uma coisa que faz o mundo odiar a igreja, não são os dons, não, pelo contrário, o mundo gosta de uma igreja que tem dom. Quem não quer, irmãos, ter cura e ter porta aberta? Não é? Agora tem um negócio que Jesus disse, orando: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Levante a mão para receber o Espírito que paira sobre a revelação da palavra. E Deus me disse: meu filho, eu te chamei, eu te dei o dom da cura divina, mas não deixe de pregar a verdade. Não esqueça da madrugada que eu te disse: pregue a verdade, contenha em piedade, e eu vou cooperar com sinais. Mas não vire um curador, porque o Brasil não precisa de mais um curador, de mais um revelador. O Brasil e o mundo precisa de um homem que pregue a palavra e os sinais o acompanhem, que pregue a verdade. Homens sérios que tenham compromisso com Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus deu sabedoria a Salomão. Eu vou terminar por aqui, irmãos. Eu não vou entregar todas as revelações, mas as que eu já entreguei, eu tenho certeza que já está falando com a igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus deu sabedoria a Salomão. E eu vou dizer para os irmãos que a sabedoria, a expressão máxima de sabedoria, não está naquilo que eu falo, mas naquilo que eu faço. Jesus disse que a sabedoria é justificada por suas obras. E outras traduções, por seus filhos. Não é pelo que eu falo, irmãos. O que eu falo pode até demonstrar muitas informações. Eu posso demonstrar muitas informações teológicas. Mas a sabedoria se manifestará pelo que eu faço. Por isso Paulo vai dizer assim: andai não como nécios loucos. Olha como é que ele associa o andar, mas como sábios. Não se enchendo, não se embriagando de vinho, mas se enchendo do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se nós parafrasearmos isso, Paulo está dizendo assim: quem anda na loucura, quem anda de forma nécia, louca, vai se embriagar com o vinho, que representa a satisfação da carne, a comodidade da carne, o prazer. Mas quem anda em sabedoria vai se encher do Espírito Santo. Então a sabedoria, a expressão máxima, está muito mais relacionada com o que nós fazemos, com as nossas atitudes, nosso posicionamento, muito mais do que com o que nós falamos. Por isso Paulo vai dizer: o saber ensoberbece. O saber ali não é sabedoria. O saber ali são informações. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O que é o amor ali? Irmãos, sabedoria e amor é a mesma coisa. Depois, você que está aí de repente, é só você estudar a Bíblia, você vai ver que onde tem sabedoria tem amor. O sábio ama e quem ama anda em sabedoria. Sabedoria e amor está no mesmo contexto. Porque o que é amor se não obedecer? E o que é sabedoria se não entender a vontade de Deus e andar prudentemente? Porque a instrução da graça é prudência e sabedoria. A glória da graça foi ter nos feito filhos de Deus. E a riqueza da graça é o precioso sangue de Jesus. Sabedoria.
Veja aqui Salomão como a manifestação da sabedoria de Deus, uma figura da sabedoria de Deus. E Davi, uma figura do poder de Deus. Os dois pilares do reino: poder e sabedoria. Poder e sabedoria. Aí Paulo vai dizer assim, que Jesus Cristo, loucura e escândalo para os que perecem, para os judeus, para os gregos, mas para aqueles, para nós, é poder de Deus e o quê? Sabedoria de Deus. Os dois pilares do reino. E aí eu vou perguntar para os irmãos, não responda. Quando Davi, que representa o poder, porque quando ele saía para a batalha, ele só saía para ganhar. Porque quando o poder de Deus entra na vida de alguém, é só para te fazer triunfante. E te fazer triunfante não significa que você não vai perder, não vai... Não, mas no final vai dar tudo certo. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e andam em sabedoria. O poder de Deus, Davi, quando saía para a batalha, o poder que defendia Israel dos inimigos. Salomão, a sabedoria que trouxe a paz e a justiça reinando no meio de Israel. Quem construiu a casa para Deus, o poder ou a sabedoria? A sabedoria. Porque o que nos faz casa edificada para Deus não é o poder visível, mas é a sabedoria que constrói em nós uma casa para Deus. O Espírito Santo está muito mais associado com a sabedoria de Deus em nós do que com os poder, a manifestação do poder visível. É só lembrar das palavras de Jesus e das menções de João sobre a unção. Jesus disse, quando ele vier. Jesus não começou dizendo assim, ó, quando ele vier, vai ter demônio expulsando, vai ter cura, vai ser... Não foi isso que ele disse. Isso ele só disse no finalzinho do capítulo lá de Lucas. Mas as primeiras menções que Jesus faz do Espírito Santo é fazendo referência à sabedoria. Ele virá e vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. João vai dizer, e a unção do santo vos ensina toda a verdade. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A sabedoria gera poder. A sabedoria preserva o poder. Não adianta nós voarmos nas asas do poder e não tivermos as tábuas da sabedoria, porque uma hora as asas do poder se cansam. A sabedoria preserva o poder. A sabedoria gera poder. 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As loucas, nécias, insensatas, quando o noivo chegou, aleluia, acabou o poder, acabou a unção, acabou o azeite, louca. Mas as sábias, aleluia, as prudentes, tinham azeite, tinham unção, porque a sabedoria preserva o poder, a sabedoria conserva o poder, a sabedoria, aleluia, ela gera poder na sua vida. Um crente sábio é um crente poderoso, um crente sábio é um crente cheio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que constrói a casa de Deus em nós não é o poder visível, não são os poderes manifestados, curas divinas, manifestação de expulsão de demônios. Isso não constrói casa para Deus. O que constrói casa para Deus é a sabedoria de Deus em nós. É a sabedoria que nos ensina a andar prudentemente diante de Deus e compreender a vontade dele. Se coloca de pé. Eu ministro sabedoria de Deus na sua vida. Levante a sua mão para o céu, sabedoria. Satanás não vai te enganar lá no teu serviço. A sabedoria de Deus vai te iluminar, vai te dar estratégia, vai te dar graça, vai te ajudar nos desafios. Sabedoria nos seus negócios, sabedoria para cuidar dos teus filhos, para tratar sua esposa, sua família. A sabedoria que vem do alto, não a demoníaca e terrena, mas a sabedoria de Deus. Satanás não pode resistir a sabedoria de Deus na sua vida.
Racaçourabai. Ore, 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 ore. Vai dizendo: Senhor, me dê mais sabedoria. Me dê mais sabedoria. Me dê mais sabedoria. Eu disse aqui para os irmãos que é a sabedoria que preserva o poder. Lembra quando Jesus deu poder para os discípulos a primeira vez? Aquele poder permaneceu? Não, porque eles não tinham sabedoria. O Espírito Santo. Mas quando... Aí o poder foi embora. Aí Jesus disse: vocês vão ter que receber poder de novo. Mas dessa vez o poder vai ficar. Porque vocês vão receber poder e sabedoria. Poder e sabedoria, o Espírito Santo que perscruta todas as coisas, que nos faz conhecer todas as coisas que gratuitamente recebemos de Deus. Porque qual que conhece o Espírito, o homem, se não o Espírito do homem, assim também o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Vocês não vão perder o poder que eu vou vos dar lá em Atos 2, porque além do poder vai vir a sabedoria, preservando o poder, e esse poder está até hoje no meio da igreja. Sabedoria e poder, poder, sabedoria,